corpos, como um sacrifício, veja aí de novo, o serviço sacerdotal, oferecer sacrifícios, um sacrifício vivo, santo, posto à parte e agradável a Deus, que é o nosso, poderíamos colocar aquela terminação daquele versículo de outra maneira, é o nosso serviço espiritual. Então, todo serviço, toda atividade, toda ação, toda atitude que nós fazemos tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. E aí, nós estamos nos relacionando bem com o Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus? Eu vou ficar repetindo isso, porque toda hora eu estou me vigiando para ver se eu estou fazendo isso. E como eu posso me vigiar? Tendo revelações ao ouvir o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele só não fala as coisas boas que é para nós fazermos, ou por sinal tudo que ele fala são coisas boas para nós fazermos, mas ele também adverte. E aí? Estamos sendo advertidos? Estamos em contrição de coração pelas coisas erradas que fazemos cotidianamente? Ou nos achamos o melhor da cocada branca, né? O melhor dos melhores, né? Aquele que é brilhante em tudo, né? A gente não desconfia da gente. Beleza. Parece que isso não tem muito a ver com a ação do Espírito Santo sobre nós, pelo que eu estudo na Bíblia. E aqui eu quero dizer, vamos estudar juntos. A palavra usada lá seja lógicos, a ideia é que é o nosso serviço mais racional. É o que de mais sábio, é o que de mais racional podemos fazer, é oferecer os nossos corpos como um sacrifício sobre o altar, já sabemos o que isso significa, entrega, rendição total, absoluta, postos no altar, para que então, segundo o pano de fundo de Paulo, que conhecia tudo sobre o background do Velho Testamento, então é claro que ele tem em mente, quando escreve Romanos 12, aquele sacrifício sobre o altar. E o que acontecia ali é que então o sacerdote toma a sua adaga, que é a expressão de Hebreus 4:12. A expressão não é espada de guerreiro, em Hebreus 4:12. Espada do Espírito, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A palavra ali é para uma adaga curta, ou uma faca curta, que era usada pelos sacerdotes, não pelos guerreiros. Então, o pano de fundo de Hebreus também é este. Essa adaga curta, usada pelos sacerdotes, abria o sacrifício ao meio, esfolava, que é tirar o couro, expunha as entranhas. Veja isso, o que significa sacrifício agradável a Deus. As entranhas eram lavadas com água. Paulo interpreta essa figura de uma maneira tão bonita em Efésios 5, quando ele diz que o Senhor se entregou, amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la pela lavagem de água, pela palavra, rema, a palavra falada, viva de Deus, para poder apresentar a ele mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, o nosso primário serviço espiritual não é exatamente oferecermos a Deus aquilo que pode ser oferecido, espiritualmente falando, habilitados pelo Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Antes disso, nós temos um passo prévio. Nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que o fiel sumo sacerdote que penetrou os céus tome a sua adaga e abra o sacrifício ao meio, tire a pele, expõe as entranhas, lave com água. Senhores, vocês estão acompanhando a linguagem da Bíblia? Adaga, tirar o couro, lavar as vísceras. Vocês compreendem que isso é uma linguagem figurativa? Daquele que nasceu de novo, quer separar a carne do espírito. E isso traz uma tristeza incrível, porque quando o sacerdote
espiritualmente falando, que é o Espírito Santo, separa a carne do espírito espiritualmente, você está morrendo por um valor, por um amor do mundo. E está nascendo no valor de Cristo. Não é fácil, não. Às vezes dá uma tristeza, e tem muitos casos lá. Agora, por que tem algumas religiões que falam que casou tem que dar certo? O que é dar certo? Que teve um filho, então deu glória a Deus. Quem disse isso? Que batizado é aquela história que ir na igreja jogar aguinha na cabeça do neném. Ou até do adulto que enfia em água. Será que nós estamos entendendo a questão espiritual disso? Desse batismo? Eu não tenho observado isso ao longo da minha vida. O que significa na linguagem do Novo Testamento? Tito também usa essa expressão. Tito capítulo 3, Paulo diz que nós que cremos no Senhor fomos submetidos ao lavar regenerador. Tá vendo? Lavar regenerador. Depois do novo nascimento, começa um lavar regenerador. Porque o nosso coração, ele nasce do ventre da nossa mãe contaminado, sem o espírito, ou melhor, com o espírito nosso mortificado. Nosso espírito só pode ser vivificado naquela cruz com Cristo. Você sabia disso? Toda hora eu penso nisso para não pisar na bola com Deus. E ao lavar transformador do Espírito Santo. Não apenas o lavar regenerador. Então, na medida em que nós nos oferecemos, o Senhor Jesus tem lugar pelo Espírito Santo para tomar a sua palavra e então escrutinar os nossos corações para que nós sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. E possamos... Tá vendo? Então, você que acha ou que é cristão, você está conferindo aí que você está se transformando? Que a sua mente está sendo transformada? O seu caráter está sendo transformado? E a conduta sua mudou? É só com o Espírito Santo. E se você não tiver essa transformação, o Espírito Santo vai te ademoestar. E aí? Eu viro e mexe, fico bastante contrito, porque eu vejo as pisadas na bola que eu dou. Você não? Que bom. Só que essa relação é nós com o Espírito. Cada um deve vigiar e orar, para que a gente não saia da linha de ser um bom filho de Deus, né? Ser realmente vasos úteis nas mãos do Senhor. Vasos então, nunca úteis. vamos colocar obra à frente de consagração. Toda verdadeira obra de Deus é aquela que emana, que flui da vida. Toda obra de Deus é aquela que flui da vida, vida espiritual. Não é com os títulos que nós temos, dinheiro, poder, família. Tem gente que tem um nome de família enorme porque acha que aquilo é importante para Deus. Deus se aborrece com isso. Tem gente que tem muito dinheiro e acha que isso é porque Deus deu, então a pessoa pode comprar um carro novo e tal. Será? Será que o Espírito Santo está falando para comprar um carro novo? Pode ser. Mas essa pessoa deve verificar com Deus. Porque senão ela está sendo hipócrita. E uma hipocrisia terrível, que é a hipocrisia da vida espiritual. A pessoa pode não ter uma vida espiritual. Eu acho que é isso que Cristo falou para nós quando ele falou vigiai e orai. Não é tanto vigiar o outro, é vigiar primeiro a mim mesmo. Né? Podemos
podemos inverter essas coisas, assim como não podemos inverter carisma e caráter. Todo carisma ou todo dom